Boa noite, lindos seres. Boa noite, boa noite. Como combinado, hoje nós temos uma live bem maravilhosa com um hipnólogo, Pierre Ochoa. E a gente vai bater um papo legal. A gente vai falar sobre várias coisas. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão poder estar fazendo suas perguntas. Caso tu queira dividir o videozinho aqui, é só dividir o videozinho, tá? Daqui a pouquinho o PR deve estar chegando aí. A gente organizou uma live bem gostosa para todo mundo. Ó, acho que o PR já chegou. Aê! Bom, boa noite, Jaqueline, tudo bem? Boa noite! Tudo bom? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. Primeiro eu vou te agradecer, PR, um pouquinho. Grata pela tua disposição de estar aqui batendo um papo um pouquinho aqui no Insta. Eu vou contar pro pessoal um pouquinho como que eu te conheci, tá? Claro, E a surpresa que eu tive na finaleira do nosso encontro lá. mas Pessoal. antes eu quero te agradecer, né, Jaqueline, pelo convite, né? Ah, Pelo convite de participar da live contigo hoje. Também gostei muito do convite e tô aí, vamos esclarecer muita coisa pro pessoal que está nos assistindo. vamos, a gente vai procurar fazer um papo bem gostoso, bem descontraído, tá? Pessoal, Beleza? então assim, ó. O Pierre Tu é psicanalista, Pierre. Eu vi lá que o teu Sim. currículo é bem grandinho, mas a gente deu uma enxugadinha. Nós colocamos que tu é psicanalista, que tu é hipnólogo clínico e que tu é master em PNL, né? Isso. Tá. Isso. O que me chamou a atenção quando eu te conheci, tá? Eu conheci o Pierre, pessoal, numa classe chamada... Foi no Fundamento, né, Pierre? Isso. Eu confundo porque a tua esposa fez o Fundamento e o TTTE. O meu foi o O fundamento. teu foi Fundamento. E foi muito interessante, pessoal, porque o Pierre, quando ele chegou, eu tive uma impressão, assim, de uma, né? Deu aquele bloco, assim, aquela coisa rígida, É. né, Pierre? E aí a gente acabou, assim, eu disse assim pra ele, Pierre, olha só, cara, tu quer vir, vem, né, pra classe, tu não quer vir, não vem. E para minha surpresa, ele se deslocou de Pelotas com a esposa dele para levá-la até o curso. Parabéns por essa dedicação, tá, Pia? Só para deixar um floreadinho aqui um pouquinho na tua dedicação com o teu relacionamento com a Daisy. E aí o Pierre escolheu o pessoal na manhã do curso, assim, ó, ele escolheu 8h30, né? Foi bem. E foi muito incrível, Pierre, perceber o quanto que tu bebeu, até mais do que os outros que já tinham se organizado ali. Eu ficava te observando e eu ficava percebendo o quanto tu agarrava a informação e já fazia metanoia, já, sabe, já mudava. Então, eu percebi ali que tu teve uma habilidadezinha de mudar a molécula em alguns quesitos, e é óbvio que num curso de 4 dias desse a gente nem tem como mudar todos os setores que nós gostaríamos, né? Mas eu Sim. notei que no final da nossa despedida, tu fez um trabalho em algumas pessoas ali. Eu percebi que tu Sim. foi intenso com o corpo e intenso na orelha, né? Não lembro se era na direita ou na esquerda. Mas, E eu achei bem legal aquilo, daí eu fiquei concatenando, né? Cara, vou fazer uma live com o PR, vou pedir para ele contar um pouquinho. Eu posso te fazer uma primeira pergunta? pode. Tá. O que te levou a buscar a hipnoterapia? Na realidade, eu sempre fui um cara muito da parte de cálculos, da coisas exatas, né? Aí eu senti um momento da minha vida que eu até tinha uma loja na época de informática, ganhava bem, mas estava me faltando algo, estava faltando, acho que, alegria, entendeu? E eu comecei a questionar, pô, o que está faltando para mim me sentir mais, pelo menos mais grato, mais feliz? Aí eu vou tentar uma coisa na área das humanas.
Aí, na área das humanas, eu me formei, sou bacharel em sociologia, me formei depois em ciências sociais, e aí depois ainda não estava completo. Mas aí eu conheci num dos treinamentos que eu fiz, eu conheci um pouco da hipnose. Eu recebi uma hipnose. E aquilo que, para quem não acreditava nada, que era das exatas, recebeu e sentiu aquele negócio no corpo, aquela transformação, disse, parei, cara, o troço funciona mesmo. E aí deu aquele choque, cara, vou começar, eu acho que investigar mais esse lado aqui, acho que é o que vai me trazer felicidade. E aí eu comecei a fazer cursos nessa área, e aí eu fiz a psicanálise, pós-psicanálise, aí eu fiz o Master Internacional em Hipnose Clínica, e quando eu comecei a atender, e eu vi os resultados assim nas pessoas, quase que de imediato, aí eu me apaixonei de pegar, por exemplo, um pai de família, que chega para ti e diz assim, tu é a minha última esperança, cara, eu tentei até me matar, o suicídio, e aí tu faz 2, 3 sessões, e depois de alguns meses ele está com uma transportadora montada, vivendo com muita alegria, é muita transformação. Aí eu me apaixonei, aí eu comecei a fazer, aí fiz programação neurolinguística, depois fiz um curso com formação internacional em programação neurolinguística, e fui me apaixonando. Aí eu fiz o Renascimento, o curso para ser renascedor, controlador sistêmico, comecei a estudar física quântica, me apaixonei também, é maravilhoso, tu sabe porque tu conhece, e me surpreendeu muito também o curso do Fundamento, sabe? Porque a primeira impressão, quando eu conversei contigo aquele dia lá no Meeting, cara, eu disse assim, não bateu com ela. Foi assim, foi tipo que nem tu falou, foi uma barreira. Acho que ela não é ideal para mim. E aí eu me lembro que a Daisy me falou, minha esposa, não cruzou, ela não cruzou. Eu vou só te levar. E ela diz assim, aí pensei comigo, te levo com todo o bom coração, mas não insiste, pelo menos vai fazer o curso que eu não quero. Pensei comigo, né? Aí cheguei lá, aí eu ia só ficar esperando mesmo, daqui a pouco, a Daisy, não, mas vai lá então, só conversa com a Jaqueline. E aí deu um efeito contrário. Quando eu entrei, aí bateu, entendeu? Aí eu, parei, ó. Ela deu alguma energia ali que eu gostei da tua cara de arrancada. Aí eu comecei a fazer o curso e realmente o curso me surpreendeu. Achei um curso assim, ó, maravilhoso, o curso de fundamento. Ele dá uma expansão muito grande na parte de consciência e me trouxe... Eu tava louca para te perguntar, Pierre, isso, como é que foi a tua clínica depois do fundamento? Eu tava curiosíssima para saber. Olha só, o meu diferencial na minha clínica é que a hipnose é só o carro para mim entrar no subconsciente e descobrir o trauma. Mas ali eu uso outros processos, outras ferramentas, como a PNL, por exemplo. E aí, depois que eu fiz o curso, eu comecei a usar algumas facilitações do curso dentro da hipnose, que entra mais fácil ainda. Imagina que potencial. Quando tu bota a pessoa em hipnose, ela sai do fator crítico, que é o que faz a barreira para não aceitar. Uhum. Agora, tu imagina o fator crítico e ela aceitando direto a sugestão de uma facilitação do POD-POC. É uma potência, né? Olha só, então, tu ouviu isso, amor? Tu acha que essa questão dele colocar... Pierre, colocar o cliente em hipnose seria o mesmo que colocar ele em onda teta? Ou é outra técnica? É mais ou menos isso aí, porque tu rebaixa, ele fica com a frequência bem baixinha, entendeu? Porque a nossa mente é assim, ó, é os 5% de consciência, que é o raciocínio lógico, o fator crítico, e 95% é o subconsciente e o inconsciente. O que acontece? Quando entra uma sugestão para uma pessoa, seja visual, auditiva ou sinestésica, ela entra na mente, bate no fator crítico e volta e dá o tempo do raciocínio. Então a pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Aí quando tu bota a hipnose, tu não tem o fator crítico, entra direto a sugestão. Agora tu imagina ela com a frequência bem baixinha, tá? Sem o fator crítico, e tu botando um POD-POC nela, o facilitador daqueles ali. É transformador, né? Transformador. Não tem... Que legal. As respostas são... E às vezes eu uso o que eu aprendi no fundamento antes de fazer hipnose, porque às vezes chega uma pessoa aqui que diz para mim assim, cara, eu não acredito em hipnose, não acredito em nada, tá, vamos fazer só uma facilitação antes aqui,
ainda falo para elas brincando, vai ter uma parte da facilitação que tu não vai entender nada, que é a parte do POC, né? Mas tu não dá bola que tá tudo certo. E aí eu boto ali, descriar todos os pontos de vista que faz com que tu não acredite em nenhuma hipnose, nenhum tipo de terapia e tal, e faço POC, e aí encerro. Aí daqui a pouco ela já começa a ficar mais acessível, já quase que na hora, começa a entender, não, parei, o troço funciona. E Ótimo. tal. E aí depois que ela já entrou no caminho, aí quando eu boto na hipnose, a resposta também é mais rápida, mesmo fazendo antes da hipnose. Outra pergunta, tá? Ó, o Dr. Guilherme tá falando interessante, ele tá dizendo que ele já participou de um... Guilherme, escreve pra mim aqui, a tua medicina é de qual área? A tua... Escreve aí pra mim qual é a tua especialidade, tá, Guilherme? Pra eu poder te dar uma dica bem legal da PNL na medicina, tá? O que eu tenho percebido, Pierre, nesse atual momento de vida, não é nem Brasil, é planeta, tá? Eu tenho percebido, e isso aconteceu também em 2012. Eu lembro das crises que eu tive em 2012, crises conscienciais, crises de eu, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Que vida é essa, que casa é essa, que marido é esse, que é isso, né? Eu vivi uma crise bem grande em 2012 e, se não me engano, em 2014 houve um grande movimento no planeta em relação ao cinturão de fótons. E ali a gente soube que a Terra entrou numa aceleração bem grande de todos os processos mentais. A gente sabe que a questão do Wi-Fi estar completamente, ter tomado conta de quase todo o território, não é nem nacional, né? É mundial. Sim. E a gente sabe que essas redes interferem bastante. Então, essa aceleração mental que está acontecendo nas pessoas e também a deficiência de memória, por exemplo, as pessoas esquecendo de muita coisa, as pessoas com a mente muito negativa e não conseguindo controlar. O que tu percebe dentro das técnicas que tu utiliza, do quanto que essa linha de terapeutas, digamos assim, bem qualificados, né? Vamos deixar isso bem, de forma bem aberta, né, Pierre? Pelo que eu entendi, tu tem 2 faculdades. Na verdade, eu tenho 3. Sociologia. Sociologia, ciências sociais, eu fiz também relações internacionais, mas não boto porque não conto, e tem pós em psicanálise clínica. Ótimo. Então, eu sei que hoje conhecimento é algo que não tem preço e que ninguém paga, né? É a falta de conhecimento que faz os nossos negócios bugarem, é a falta de conhecimento que faz com que eu sofra, por exemplo, com um trauma, um bloqueio. Tem algumas pessoas que têm determinadas questões e nem sabem que podem buscar um fundamento, um barras, uma hipnoterapia, uma crânio-sacral, né? Tu tá percebendo que essas técnicas estão cada vez em maior quantidade sendo ofertadas? Sim. É que na realidade, Jaqueline, tu sabe que nós trocamos de era, né? Nós estávamos na área da tecnologia, que foi aquele boom, explosão tecnológica, e aí agora trocou a era, está entrando na era da intuição, que é essa área toda de mentalização, de hipnose, de tudo quanto é tipo de terapia aí que está entrando. Por isso que está surgindo tantas pessoas curadoras, né? Ótimo. A única coisa que eu sempre digo, até para as pessoas que se tratam comigo, elas perguntam assim, a hipnose é perigosa e tal? Eu digo, é perigosa dependendo do profissional que está atuando. Então, a única recomendação que eu dou para as pessoas é elas cuidarem bem o profissional que elas se tratam. Se o profissional é bom, as terapias são maravilhosas. Eu acho que como tudo, né, Pierre? Tudo na vida. Tudo. Não é, hoje em dia não existe uma linha, Pierre. Assim, ó, eu contratei esses tempos... Olha essa história. Eu contratei esses tempos um rapaz, ele é um cara que mexe com eletrônico, tá? Ele faz aquela limpeza em computador, mexe na rede e tudo mais. E esse rapaz avaliou 3 computadores meus e disse assim pra mim, tu tem que colocar fora isso, porque esses computadores estão ultrapassados, não dá mais pra usar para as coisas que tu precisa,
E daí, enfim, por favor, só tu não descarta, né, em qualquer lugar. Ah, qualquer coisa também, eu posso ficar com eles, ter compra, um precinho aí, tranquilo e tal. E o meu corpo deu um repé ali na hora. Aí o Entendi. que eu fiz? Escrevi para alguns colegas e eu disse, pessoal, ó, vocês que são os homens aí na minha vida, eu tô precisando de um apoio de TI e alguém que saiba avaliar computador. Pierre, os 3 computadores eram computadores excelentes. Um computador, o cara teve que instalar um HDzinho para melhorar a velocidade de upload e download. E os outros, ele só teve que fazer uma limpeza. E aí, quando eu contei para ele a postura desse profissional, que mandou colocar fora, comprar computador novo, que estava ultrapassado, ele disse assim, Jaqueline, eu tô cada vez mais preocupado com essa aceleração de todo mundo querendo ter o próprio business, sem preparo para ter o próprio business e achando que fazer negócios é sair por aí, né? Assim, sem parâmetro, de forma talvez até inconsequente, dando informações, né, que não são objetivas e verdadeiras, né? E aí entra nessa nossa conversa a questão corpo. Se não for, Exatamente. se não fosse o meu corpo dar uma contraída naquele momento, eu escutar o critério organísmico ali, eu com certeza naquele impulso eu já teria saído ali para a internet, eu preciso de computador, eu vou comprar um agora, ou eu vou avaliar, vou fazer uma pesquisa, né? Então, fala para mim um pouquinho, Pierre, o que dentro da PNL ou da hipnose, nas tuas formações, tu aprendeu sobre o corpo? Esse lance do corpo é muito bacana, né? Falar, porque antigamente, antes da tecnologia não estar tão expandida, as pessoas compreendiam tudo quase que no corpo, né? Inclusive, até o plantio, às vezes o pessoal sentia o clima pelo corpo, então o pessoal, tá assim, estou sentindo tal coisa, fazia toda uma lógica ali e dava certo. Aí o pessoal começou a se desconectar do corpo e começou a ficar mais preso numa tecnologia e perdeu essa conexão. E foi bem interessante que no curso, o fundamento, a gente volta a ter percepção do corpo. E essa percepção ajuda muito, porque como tu falou, se tu não tivesse sentido o teu corpo se contrair quando o cara disse que teus computadores não prestavam mais, de repente tu ia ter um gasto em vão. E Exato. talvez nem ficasse tão satisfeito. Nos meus atendimentos, eu uso também, tenho usado o corpo também. Às vezes, sabe aquele lance quando a pessoa começa a contar muita história e tu sabe que não é bem aquilo, e se a gente parar um pouquinho para perceber, a gente percebe que o corpo da gente diz assim, cara, não é bem assim. Sai E daí. aí quando tu percebe que não é bem assim, aí tu começa a puxar um outro tipo de pergunta e questionamento que vai levando onde tu quer saber realmente a verdade, né? E quando tu vê que a pessoa está falando realmente de coração, com sentimento, a verdade, fica mais fácil, porque aí na hora da hipnose tu trata com mais pontualidade. Eu escutei essa semana, Pierre, uma coisa muito legal. Deixa eu ver se eu me recordo. E era algo sobre a verdade. Era no filme, amor. Tu lembra da frase que o cara falou no filme sobre a verdade? Tem uma filosofada, tá? No entorno da verdade que é assim, ó. Nós nos desconectamos do nosso corpo, então, com essa transformação da era digital, né? Antigamente era tudo com o corpo, os caras conseguiam ver a plantação com o corpo. Aí começou a aparecer GPS, começou a aparecer previsão do tempo. Aí os carinha ficaram confiando na maquininha e deixaram de confiar no corpo, né? Isso. Então, depois dessa desconexão ou dissociação é uma outra coisa, né? Mas uma desconexão mesmo do corpo. Houve essa verdade que é colocada de lado, sabe? É como se eu tivesse que cumprir aqui um papel que me foi dado, que me foi cobrado, né? Eu falo muito das regras e regulamentos sociais. Foi me dado esse papel e eu tenho que cumprir esse papel e eu abro mão da minha verdade.
E aí eu lembro que nesse filme, o cara traz assim aqui como uma única via de tu ter sucesso na vida, é tu encontrar a tua verdade. Independente com o que tu trabalha, né? Tu deu o teu exemplo, tu trabalhava como TI, né? Pelo que eu entendi. É. E aí tu migrou para a área das humanas, tá te encontrando, tá, enfim, mais alegre, feliz. Ah, essa felicidade, Pierre, e esse encontro com a tua verdade, tu acredita que facilita o processo financeiro, sim ou não? Essa pergunta eu tive que rir, porque, cara, não tem como ser diferente, né? A maior mentira que contaram para as pessoas é que tu não pode ser feliz e próspero fazendo o que tu gosta. Cara, quando tu faz o que tu gosta, a tendência é tu a aumentar a alegria, aumentar a frequência, se aproximar da abundância. Então, não tem como ser diferente, entendeu? É mais fácil tu fazer uma coisa contrariada e ganhar um certo dinheiro por um certo tempo, mas depois quebrado, que tu fazer o que tu gosta, daqui a pouco dar um boom e ficar. Olha Então, só que não tem. legal. Eu tô vendo uma amiga minha que eu adoro de paixão, a Gi entrou agora. Gi tem. Sabe por quê? Porque a Gi entra, é a segunda live que a Gi entra e eu tô falando desse assunto. Fazer o que você gosta. Olha, então é para ela começar a fazer o que ela Ela bem, gosta e dar um na boom. outra live, bem nesse momento que eu tava falando sobre isso, ela entrou, agora ela entrou também. Como pode melhorar ainda mais. O Pierre, seguinte. Hipnose, PNL e psicanálise, né? Como é que tu aborda aqueles clientes mais resistentes? Como é que é? Como é que tu aborda aqueles clientes mais resistentes? Aqueles que sentam lá na cadeira e eles querem saber, mas eles querem saber do jeito deles, não do jeito que tem que ser entregue para fazer a vida deles mudar. São os que eu mais me divirto atendendo. Esses tempos eu peguei o bem resistente e eu me lembrei de ti. Quando ele falou que não acreditava em nada e tudo, eu não acredito em nada, não sei o que. Eu olhei para ele bem sério. Verdade. Ele falou verdade. Quando eu falei verdade, ele deu uma estaqueada assim. Começou não, na realidade, sabe que funciona, né? Aí quando eu falei assim, é assim que funciona. E aí ele já amoleceu e tal. Mas quando eu pego muito resistente, a melhor maneira que eu faço para mostrar para ele que a coisa funciona, eu dou exemplo dos 2, 3 casos, na verdade, que funcionaram, ele já começa a ficar pensando. E às vezes, quando ele está muito resistente, como eu te falei, eu faço um processo com ele, ele descreve os pontos de vista dele, e quando tu faz aquela descriação ali dos Sim. pontos de vista, ele começa a ficar acessível, entendeu? Ah, legal. Eu acho que eu vou entregar isso para as pessoas, Pierre, porque é legal que elas saibam. Pessoal, é o seguinte, ó. Ao longo do nosso desenvolvimento, que o nosso desenvolvimento se dá, primeiramente, de forma neuropsicomotora, tá? Dessa forma neuropsicomotora, nós vamos formando nos primeiros anos da nossa vida toda uma maquete que nós vamos seguir ao longo da nossa vida, dizendo sim ou não para algumas verdades, para algumas coisas que são atrativas para nós. O problema disso é que nesses primeiros anos de vida, quem nos conduz é a nossa mamãe e o nosso papai. Então, dependendo daquele quântico, né, daquela intencionalidade, daquele pai e daquela mãe que foram projetados na gente, a gente acaba tendo uma maquete deficitária. Eu acabo me atraindo com coisas que não são verdadeiras para mim. Eu me torno uma pessoa muitas vezes reativa, muitas vezes extremamente estressada, extremamente preocupada, que era muito o que acontecia comigo. E eu confesso que eu tenho muito ainda para melhorar em relação a isso. Nesse setor, Pierre, resistências, barreiras, como é que é a outra palavra que eu gosto muito? Não é resistência e não é barreira, não é limitação. É uma outra, daqui a pouco ela vem, tá? Segue que ela vai vir.
É verdade, se não vir aqui é porque talvez... Não era para vir. Não, não, a hora é sempre agora, Pierre. A questão Não, toda, a hora é sempre agora. A questão toda é que, às vezes, eu tenho uma tendência de falar aquilo que eu não devo. Porque quando a gente mexe nos processos de alienação do ser humano, eu vou cutucar um vespeiro com uma varetinha desse tamanho, né? Sim. Mas eu vou dar um exemplo, tá? Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela muito reativa e dizendo que não é reativa, tá? Não, eu não sou reativa. Já começa com uma pessoa fala, a gente já sabe, né? Ah, eu não sou reativa. Ok, calma, não me morde. E aí ela disse assim, é que as pessoas têm que falar comigo de um jeito diferente. Se a pessoa... e hoje, coincidentemente hoje, eu tive contato com uma pessoa que me falou a mesma coisa. Com umas 3 palavras idênticas do que eu conversei com essa pessoa, que no caso foi na semana passada, ao longo da semana. Essa reação, Pierre, que as pessoas têm, por exemplo, se eu sou estúpida contigo, tu vai ser estúpido comigo por qual valor? Eu acho que vai ser na mesma proporção. Tá, mas daí assim, ó, olha só. Se tu tá sendo um estúpido comigo, né? Eu vou sair do meu limiar de tranquilidade e paz e vou descer até o teu lugar da estupidez, da raiva, da indignação, da reação, porque eu tenho que devolver na mesma moeda. Tu acredita que isso faz parte da 3ª dimensão ou da 5ª dimensão? Isso é da 3ª dimensão. Porque, na realidade, todo mundo sabe que se tu te igualar à frequência, tu tá perdendo, né? Inclusive, tem um... Tá te tornando ininteligente, né? Inclusive, tem uma função que eu já fiz aqui no meu consultório. Acessei uma consciência de uma... Eu estava com uma pessoa hipnotizada e ela tinha que resolver um conflito com algumas pessoas. E uma dessas pessoas que ela acessou estava com muita raiva. E começou a mostrar através dela. E eu jamais poderia entrar na mesma raiva, na mesma agressividade dessa pessoa, senão eu ia me igualar a ela e eu não ia ter como controlar a situação. Exato. Aí o que eu fiz? Eu fiz totalmente o contrário. Eu elevei a minha frequência, fiquei mais tranquilo possível, mais alegre, me empoderei muito. Aquela situação eu dominei muito fácil, porque a frequência desse outro estava muito baixa, com raiva, com agressividade, com ódio. E aí nunca vai se igualar uma frequência de amor, gratidão, alegria. Aí fica muito fácil o controle, entendeu? Aí eu controlei tudo, e a pessoa, o trauma dela, que era esta pessoa que vivia importunando ela, sumiu da vida dela. Entendeu? Olha, ela aprendeu a trabalhar nas frequências mais altas e a pessoa desconectou da vida dela? É que, na verdade, se eu falar aqui, eu vou falar aqui. Mas é que porque pro pessoal começar a se antenar, Pierre, entendeu? Tá, eu vou falar pelo meu conhecimento da hipnose, de tudo que eu fiz, tá? Existe um campo chamado morfogenético, que existe todas as informações de tudo. E através desse campo morfogenético, tu consegue acessar consciências, entendeu? Essa pessoa que ela acessou a consciência era uma pessoa que já não está entre nós, e essa pessoa tinha uma ligação com ela no passado, e tinha muito ódio dela por algum motivo, e quando eu acessei essa consciência dessa pessoa, ela estava tapada de ódio, e ela estava numa frequência muito baixa. E o único jeito que eu tive de fazer essa pessoa se desconectar dessa pessoa que eu estava tratando foi levando a consciência para ela. Ela teve que ter consciência aonde ela estava, aonde ela poderia, de repente, estar no futuro. Aquele processo todo que tu viu, mas eu fiz da maneira que eu já estava fazendo antes, que me agregou quando eu fiz o fundamento, ficou melhor ainda, porque tu mostrou no curso ali que é só tu mostrar para a pessoa a consciência dela, o que ela foi, o que ela pode ser, então, isso, botar lá dentro do tempo ali. Então eu fiz isso aí antes do curso, pelo conhecimento também que eu tinha,
e o curso me agregou mais ainda, porque eu tive ainda mais tranquilidade através daquelas perguntas que a gente faz ali, o que que tu foi, quem tu vai ser, o que que tá... Quando finalizou o fundamento de vocês, eu tava cansadona, sabe? E eu lembro sempre do Gary Douglas, que é o cara que criou o Axis. Algumas pessoas já conhecem essa história, que eu pedi pro Gary queria saber dele por que que eu saía de algumas classes extremamente cansada, assim, e eu olhava, assim, algumas outras facilitações e o pessoal saindo com alegria, com aquela... Cara, um negócio comigo é meio punk, né? Tem alguma coisa errada que eu tô fazendo. Com certeza eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu pensei, ou eu torno tudo muito significativo, enfim, fico lá dando murro em ponta de faca e tal, né? E aí o Gary me facilitou, que faz parte do processo e que provavelmente estava sendo feito um bom trabalho. E aí eu fiz uma brincadeira pra mim, que se tu, com toda aquela caçamba de 1 tonelada de resistência para vir pro meu mundo, veio, comprou um fundamento e pagou, a glória agora vai acontecer na minha vida, Pierre. As pessoas vão começar a vir pro meu mundo, vai chover, vai chover aluno. Olha, foi bem isso aí que tu falou. Tu quebrou uma casca meia dura. Foi a minha venda mais truncada, hein? Tu foi a minha venda mais truncada. Eu posso contar o que aconteceu no Meet? Quando nós estávamos conversando? Eu quero que eu conte ou não preciso? Eu não vou contar, vou deixar quieto. Pode contar, Pierre. Minha vida é um livro aberto, a galera já sabe. Quando eu fui ter informações sobre o curso Fundamento, a gente marcou uma conversa no meeting para explicar algumas coisinhas. E eu comecei a questionar. E ela no começo estava de boa vontade, rindo, né? Daqui a pouco eu senti que ela começou a ficar um pouco mais séria. Daqui a pouco acabou até o vídeo. Eu só estava ouvindo a voz dela. Puta merda. Aí foi o momento que eu disse, cara, não fechou. Quando ela fechou o vídeo, acabou a conexão de tudo. Aí foi que eu saí e disse para minha esposa, disse assim, eu não vou fazer, nós nos cruzamos muito bem, eu e a Jaqueline. E tá tudo certo. Mas aí depois, graças a Deus, olha, tudo. Esse teu exemplo foi bem legal, porque o pessoal vai compreender agora como que a gente faz interpretações, né? No dia, pessoal, que o Pierre resolveu conversar comigo, era na quarta-feira, né, Pierre? Era quarta-feira, véspera do curso. Aí eu tava com a Carol, que é a minha colaboradora ali no Mágica. Eu precisava aproveitar a Carol até às 18 para ela poder me ajudar a mover a mesa, mover a maca, organizar a sala, ajeitar o tapetinho, limpar as coisinhas. E eu assim, ó, meu Deus, esse homem não para de me perguntar e não para de falar. E nessa hora, galera, que o Pierre não me ouviu mais, Pierre, foi quando eu botei um fone de ouvido em mim, eu enfiei o meu celular dentro do meu bolso, não me antenei que tava com câmera. Por isso que foi tudo escuro. Eu disse, quer saber? Não vou dar conta, né? E aí, ali, eu lembrei das formações que eu fiz de comunicação não violenta. Sim. Eu fiz curso de comunicação não violenta com o Yuri e com a Sandra, um casal maravilhoso. E o Yuri e a Sandra falam muito assim, ó. Existe uma técnica do alô. E muitas pessoas não têm essa sacada do alô, que é assim, Pierre, ó, agora tu vai gostar. Se eu te ligo daqui de Santa Maria, tá? E tu atende o telefone, mas tu não me diz alô. E eu já saio falando. Vai funcionar? Pois é, meio estranho, né? Não teve uma comunicação? Não tem como eu saber, né? Se tu tá on ali, né? Então, isso às vezes acontece muito nos casais, assim, onde um fala, sem saber se o outro tá aberto, tá no momento, tá pronto para receber aquela informação, né? O caso da nossa reunião é que eu estava aberta e pronta para te receber, responder tuas perguntas, mas eu não falei assim, Pierre, eu te dou 40 minutos para conversar, eu não tenho como te dar mais do que 40 minutos e deu, né? Eu acho
Eu acho que naquela nossa conversa, eu estava esperando algum clique que disse assim, faz. E eu estava esperando, e eu estava questionando até dar o clique. Mas não deu tempo para dar o clique, tu fechou a câmera. Aí tu pegou com tudo. Qual que foi o conteúdo do fundamento que tu mais gostou? Ah, na Teve realidade, assim, um o curso ou é todo... tudo... É porque é um curso bem amplo, né? Teve É, algum que tu mais se identificou, mais gostou? na realidade, Jaqueline, o curso Fundamento é pura expansão de consciência, né? É. Então, como é que tu vai selecionar uma coisa que é uma conexão total? Entendeu? É difícil, É. né? Mas eu vou te falar uma coisa assim que é muito interessante. É, eu já estudo física quântica há bastante tempo, mas o que me chamou muita atenção no curso Fundamento foi o seguinte: quando tu faz qualquer tipo de estudo, seja até da física quântica, tudo bem, tu aprende muita coisa, mas falta uma coisinha às vezes. E como tu vai aplicar isso? E aí, quando tu faz tipo um fundamento, ele te dá como aplicar, Ah, entendeu? sim. Tipo uma facilitação, um processo corporal, aí tu tá aplicando. E quando tu começa a aplicar e vê que dá resultado, é que dá a diferença, entendeu? Uma coisa é dizer assim pra ti, ó, vá lá e solta na teoria. Mas tu tá aí, eu vou me quebrar, vai acontecer tudo, e não solta. Agora, se tu chegar lá, de repente, vamos lá, é assim, assim, e os dois saltam, e deu certo, aí funcionou. Porque te ensina como fazer na prática também. Então, às vezes, quando É tu lê verdade. muita coisa, tu só vê muita teoria e não consegue aplicar. E no fundamento tu consegue aplicar, devido às facilitações, aos processos corporais e todo aquele processo que a gente vê durante o curso fundamento. Então, isso foi o diferencial. E a gente saber que quase as pessoas se limitam, né? Elas não têm aquela consciência que o mundo é ilimitado, que tu é ilimitado, que tu tem muitas opções. Então, ela fica agarrada numa opção, se sente ser limitado e perde muita coisa na vida. É Então, verdade. essa expansão que tu tem no curso, sabendo que tu é limitado, que tu tem muitas opções, que tu pode te desvirar do avesso e te cobrir de novo e tá tudo certo, aí muda tudo, né? É verdade. Essa é... Pierre, se não me recordo, em algum momento tu falaste pra mim que tu também ministra alguns workshops, né? Sim, eu realizo vários até, por sinal. Eu faço imersões de um dia ou 2 dias, e nessas imersões eu trabalho a PNL, hipnose, eu trabalho algumas técnicas de tipo toque de Charcot para trabalhar traumas mais profundos, eu trabalho meditação ativa, não sei se você já fez, é muito maravilhosa. Já. Ela trabalha, já fizesse, então é legal. Ela alinha chakras, ela aumenta a frequência corporal. Então eu realizo durante o dia inteiro, é técnica em cima de técnica. As pessoas entram de um jeito, quando saem maravilhadas, assim, totalmente transformadas. Outra Mas é frequência. puxadão, assim. A mais, só para te ter uma ideia, eu fiz uma imersão, começou às 8h30 da manhã e terminou às 22h30. E teve uma senhora de 82 anos que participou, e eu pensei, será que ela vai aguentar o puxão? Terminou, ela queria mais. Para aí, agora eu que não vou aguentar. Que linda! Eu acho tão lindo quando esse pessoal com mais idade tá aberto ainda, né? Eu acho que nós somos da geração... Pierre, eu sou de uma geração em que eu via as pessoas envelhecendo numa rigidez muito profunda. E eu lembro que É eu verdade. olhava para aquelas pessoas de mais idade e eu, pequenininha, eu falava na minha cabeça, quando eu ficar velha, eu não quero ficar assim. Rígida, tensa, né? E hoje em dia, como tem aumentado a busca, a procura por pessoas de acima de 70 anos, né? Nesses cursos, elas estão se aventurando, se jogando, é muito lindo isso. E tu sabe que é justamente isso aí, as pessoas perceberam que, na realidade, tu tem muito para dar e tu tá dando muito pouco nessa vida. Eu tenho muito para dar e para receber também, né? E tu tá te limitando ao teu mínimo. Aí não, essa é uma das diferenças. Então, Esse é um assunto que dá uma live de umas 2 horas, né? O quanto eu tenho uma, o quanto que o receber aumenta quando tu presenteia e o contrário também, né? exatamente, porque na realidade é a lei do equilíbrio universal, né? Quanto mais tu dá, mais tu recebe do universo. É isso aí, não tem como ser diferente, né? É. Então, por isso que às vezes, quando eu faço um treinamento desse que eu falei, uma imersão dessas,
Olha, o que eu largo de conteúdo, olha, tu larga bastante também, né? Mas o que eu largo também de conteúdo, e o pessoal tá, tu deve estar morto. Não, cara, eu tô faminto para dar mais conteúdo, é que o tempo tem que ser assim mesmo, porque é uma troca muito grande, né? E me surpreendeu, Jaqueline, assim, tu larga muito conteúdo mesmo, sabe? No dia que nós estávamos meio na indecisa entre tu e uma outra pessoa para fazer esse curso Fundamento, eu deixei mais pela Deise, para ela escolher, porque ela é mais investigativa do que eu, e ela foi lá, fez uma conexão lá, meia de cor contigo, conexão, sei que for, não, eu vou fazer com a Jaqueline, aí depois que a gente foi contigo, né? E ela disse, acho que a Jaqueline vai entregar mais, não sei o que mais. E realmente, eu me impressionei que tu realmente tu é do meu time, é comprometida. Se é para fazer, vamos largar o que tem que Eu largar, sou. né? E isso é Eu maravilhoso. sou, Pierre. Cara, E uma coisa que eu gostei. eu tenho, eu tenho, eu tive uma história. Eu até contei no Blá Blá, quando eu fiz um podcast no Blá Blá Talks, eu disse assim, eu acho que eu vou começar a contar a minha história, porque talvez se eu contar a minha história, essa historinha de vida, talvez eu venda mais, né? Pierre, meu pai é médico, eu nasci, me criei no meio bem cartesiano, assim, na medicina. O pai do meu pai era um farmacêutico bem metido a médico, digamos assim, que naquela época era o farmacêutico que receitava. Minha irmã mais nova é médica, primos médicos, então eu me inseri a minha infância inteira até a minha vida adulta, até ir fazer faculdade. Foi assim, Deus no céu e um médico na terra que conseguem governar o ser humano. Era isso que eu acreditava, entendeu? E eu tive, Pierre, uma doença, um negócio no meu estômago. E eu escondi isso do meu pai, porque a cada ano ficava mais forte a dor que eu tinha. E eu tomava todos os remédios que eram para ser tomados exatamente como tinha que ser tomado, na hora exata, eu fazia tudo direitinho. E o negócio não mudou. E aí eu achei que eu tava com tumor. E aí, numas férias que eu fui pra casa, uma coincidência do universo, o meu pai, que nunca mexe nas minhas coisas, ele mexeu numa necessaire minha e ele encontrou aquele monte de remédio. Eu sei que à noite, sabe quando tu identifica a cara do pai e da mãe, assim, ó, ih, fiz merda, né? Eu cheguei em casa, assim, eu vi meu pai e minha mãe sentados e eles estavam com aquela cara e eu, ai, meu Deus, que será que eles pegaram nas minhas coisas, né? Daí eu pensei, olha, droga não tem, né? Vibrador não tem. O que aconteceu? Tava o meu pai com aquele monte de remédio e disse assim, minha filha, tu vai voltar pra Santa Maria imediatamente, tu vai fazer um exame porque tu tá tomando muita coisa e tu pode ser que tu tenha uma coisa grave, né? E quando eu fiz a endoscopia, daí o que aconteceu? O meu pai ajeitou um exame com um médico que fazia endoscopia, que era amigo dele. Porque daí médico e médico ficam... Eles sabem até as bactérias que a gente tem no corpo, né? Sabem tudo. Então, tá, ó, vai lá fazer com fulano, porque daí eles se conversam. E aí esse médico fez questão de terminar o exame, deixar eu voltar daquela anestesia horrorosa lá, que é uma endoscopia. Me esperou voltar, porque, né, ela é filha do Vineton, não sei o que, tá, Jaqueline, tu tá bem, agora eu quero te mostrar o teu exame. E ele botou na tela, Pierre, o meu estômago, e olhou pra mim e disse assim, olha, tem duas coisas, a parte boa e a parte ruim, tu quer qual primeiro? E eu falo logo a parte ruim, porque eu tô pronta, minhas filhas estão fazendo novena, tudo tá tudo certo, né? Vou morrer, é grave. Jaqueline, olha, nós vamos ter que investigar a tua questão emocional, porque o teu estômago é um estômago de bebê. Pierre, quando ele disse aquilo, aquela informação, o teu estômago é um estômago de bebê, na hora, ficou tudo preto, assim. Me veio na minha mente assim, ó, não pode. Não pode. E daí eu falei assim, será que essa tua máquina não tá quebrada? Será que eu não tinha que fazer um outro exame? Não. Nós vamos fazer, podemos fazer, sim. Mas já pensando nisso, eu já fiz tal e tal e tal coleta. Agora vai pra biópsia, tu espera daqui uns dias e tudo mais, né? Enfim, esperei todo o procedimento e eu não tinha nada. Pierre, ali, eu pirei.
Eu pirei total, o mundo não fez mais sentido pra mim, a minha vida não fez mais sentido pra mim, porque eu era alegre, eu era que levantava toda a turma em termos de alegria, eu era a palhaça da turma, eu tava sempre feliz, sempre de bem com a vida, sabe? Assim, ó, de boas, não entrava na minha cabeça aquilo. Aí eu comecei a investigar, comecei a estudar, comecei a perceber que, né, a doença como caminho, o nosso emocional cria o negócio, olha, foi uma jornada bem bela. Eu acho que talvez por esse motivo eu pareço novinha, né? Eu tenho 37 anos, mas eu acho que assim, eu tenho 13 anos formada já e trabalhando somente com terapia craniossacral, mas a minha caminhada começou antes disso. O meu processo de despertar começou com... Eu até falei, acho que hoje de manhã no Puxadão. Eu despertei há uns 15 anos, Pierre. Esses sintomas que está dando agora, que muitas pessoas estão tendo, insanidade mental, muita coisa, são sintomas do despertar, né? Essas pessoas estão sendo convidadas para essa quinta dimensão. Isso aconteceu comigo há 15 anos atrás. E tu sabe que tem uma coisa, Jaqueline, eu também faz muito tempo que eu despertei para isso aí, daí fazia uma média também, assim, uns 13, 14 anos que eu venho estudando e nesse ritmo aí. Então eu digo assim, é bacana que a gente despertou não na época da modinha, porque tem muito profissional que é da modinha, você é hipnólogo, você não sei o quê, você é curador quântico, na modinha. E aí o que acontece? Ele vai lá, faz e vê que não é a dele, aí fica na modinha, não entra nem sai, e aí fica isso aí. Agora, quando tu desperta mesmo do sentimento, que tu vê que a coisa vem lá de dentro e é para ti mesmo, tu é o curador, aquele primário lá que tá chegando junto, cara, muda tudo, muda tudo. Aí tu, assim, ó, eu quando eu vou tratar uma pessoa, por exemplo, cara, sabe aquela história que tem no fundamento, não escutar muitas historinhas, Um dos que sabe que mandamentos. tu chega ali, tu percebe, não, essa aí tá precisando é disso, disso, disso. Eu não tenho aquele detalhe das mãos que tu faz, mas eu sinto aqui e saio, e daqui a pouco, pum, 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 é isso que eu tenho que fazer. Termina a sessão, a pessoa tá assim, cara, aconteceu isso tudo, aconteceu. Coisa linda. Vou pegar o detalhe da mão, aquele detalhe da mão, tu tá contaminando a Deise com aquilo ali, ó, tá assim, de vez em quando ela tá assim, ó. Eu disse, olha aí, tá fazendo assim. Mas o resto é muito dessa. É a habilidade Mas de mover a molécula. Até chorei, gente, de tanto que eu ri aqui. mas é bacana aquela das mãos, sabe? E que legal que eu percebi que durante o nosso curso ali, as pessoas que tu chamou, às vezes, atenção no curso, tá, mas tu não tá ligada. Era justamente, realmente a gente tu percebeu e foi na hora certa, né? A pessoa, não tô aqui, sabe? É que o A que energia... PR, isso aí é um puta diferencial que eu tenho. Eu percebi. consigo engajar com mais de 80 corpos ao mesmo tempo. Eu já ministrei puxão, por exemplo, com 137 pessoas. Deu pegar e dizer assim, ó, pessoal, fulana, faz favor, ou fica ou sai. E eles se assustam, sabe? Porque o que acontece? Cara, alguém deve ter te chamado, essa mulher. Não, mas é um problema pro meu lado, porque ficam me chamando de bruxa, mas na verdade é leitura de campo semântico, não tem nada de bruxaria, é uma ciência. Exatamente. Assim como o diapasão afere uma frequência vibracional, através de campo semântico eu consigo ler o campo semântico numa sala com 200 pessoas. Eu consigo saber quem tá ali, quem não tá, quem tá distraído, quem... Só que o que acontece, Pierre? O distraído ativa um campo em rede em todos os outros. Então eu tô lá fazendo um trabalho bem profundo no Pierre. E a fulana tá lá na sala pensando na morte da Bezerra. Naquele momento, às vezes eu faço assim, fulana, oi? Daí eles meio que... alguns acham que eu sou muito invasiva, sabe? Essa mulher... Mas me deixa, se eu não quero estar aqui, me deixa. Eu digo assim, olha, então, cara, sai da sala.
Porque É bem... eu, como facilitadora, eu vou ter trabalho dobrado, porque eu tenho que lidar com o teu campo, que está impregnando todo o resto, e eu tenho que fazer uma facilitação, uma liberação ali de um negócio grande. E aí tem aquele vetor interferindo de distração, dá para perceber um vetor distrator que invade a energia da sala e tu fica assim, cara, alguém tangenciou. Quem tangenciou aqui? Pá, é batata. Aí quando volta todo mundo, fica tudo mais gostoso, todo mundo recebe bastante, né? Isso aí que tu falou agora foi bem interessante. Uma coisa bacana do curso que me levou a um conhecimento muito grande foi tu trabalhar no universo com perguntas e não com respostas. Isso te deixa limitado, né? É. Te abre um moleque, escolhas, opções de tudo. Porque Na quando tu faz uma pergunta, ela tem muitas respostas. PR, Aí tu vai a memória e deu. eu fiquei louca eu tava louca pra conversar contigo pra saber até onde tu ia te aprofundar nos teus clientes por causa disso. Porque na hipnose, Ah, né? Tu coloca o teu cliente, então, naquela zona, daí no início da live tu explicou que tu dribla aquela zona crítica, né? É como é o se vídeo. tu dribla o fator crítico e aí tu tá direto em conexão e em comunicação com o ser ali, né? Enfim, ou talvez com o eu que move, com o eu que faz a ação, talvez, né? Porque o teu cliente vai ter mais ações. Não fica muito só na energia, né? E com a pergunta, PR, assim, ó, nada que nós temos. Essa caneta, esse mouse aqui da Apple a tecnologia da Apple é surreal, PR. Não teria nada, nenhuma dessas coisas teriam sido criadas se não houvessem pessoas curiosas que perguntam, Exatamente. mas como é que faz isso? Mas como é que eu chego lá? Como? E aí, às vezes, não é um como, às vezes é um onde, às vezes é um quem, às vezes é um como seria, o que se requer, qual é o próximo passo. Então, realmente, o universo e nós, seres humanos, nos permitindo sermos movidos por mais perguntas e menos por conclusões e respostas, eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais dinheiro, prosperar muito mais enquanto humanidade. A gente vai chegar num lugar que os ETs vão começar a comprar casa na Terra. Com certeza. Vou procurar Os a Jaqueline bichinhos, Pigato para compartilhar com ela aí. olha, os bichinhos estão nos sobrecriando, hein? Eles estão nos sobrecriando na tecnologia e na capacidade de atualização de inteligência. Sabe, Jaqueline, que eu trabalho também, já fiz umas curas arcturianas, e é da quinta dimensão também. E sabe como é que funciona? Não sei se você sabe como é que funciona, mas Nunca tu fiz. prepara todo o ambiente. Nunca fez? Vou te falar como é que é, porque eu já fiz. Eu faço, né? Tu prepara todo o ambiente, tá? Primeiro tu faz uma isolação do ambiente. Por quê? Porque nada mais faz de abrir o canal com os arcturianos. E eles vêm, depois que tu abrir o canal, eles vêm e eles fazem a cura. E tu faz uma proteção, porque esse canal tem tanta luz e uma frequência tão alta, que aqueles seres que têm frequência baixa querem entrar. Então, quando tu faz a proteção, ninguém entra, e entra só a luz, a frequência e a cura, entendeu? Que Mas aí tu lindo. não faz nada, tu abre o canal e deixa para eles fazer. E aí tem para te ter uma ideia, quando tu está fazendo a cura arcturiana, tu usa a música de Mozart, clássica, para te ver, de acordo com o que eu estudei, que nos cursos que eu fiz, Mozart já tinha essa conexão com os arcturianos. A música clássica dele já é assim. Então, quando tu começa a fazer a cura, é indicado tu botar a música de Mozart. Então, as pessoas que estão recebendo a cura, elas ficam ali na maca, recebendo a música elas acham que estão ouvindo a música de Mozart, na verdade está tendo uma conexão total ali, entendeu? Muda tudo. E na última que eu fiz, ela disse que sentiu a presença de 3 arcturianos, e um disse que ela enxergou olhando bem no rosto dela assim, e ela tinha um problema de câimbras, e ela disse que não teve mais câimbras. É, Então foi muito bacana. E a eu energia deles é da quinta, né? Com certeza. Eu acredito, Pierre, assim, ó. Eu acho que o ser humano é um ser tão dinâmico. Existem
tantos, eu ia dizer fenótipo, mas é meio que um biótipo, se é que eu sou dona de criar palavras. Não é um biotipo, é um biótipo, sabe? Como fenótipo e genótipo. O ser humano é um ser fenomenal, assim. Então, quem sou eu para dizer, por exemplo, que uma pessoa não vai se curar com uma cura arcturiana ou não vai se curar com um reiki? O efeito placebo Não. já foi comprovado, gente. Então, eu acho que nós estamos migrando para uma era agora de, sabe, cada um ficar tranquilo com o que faz, com o que é e seguir aquele saber. E Sim. nada melhor do que perceber o resultado da coisa, né? Esses dias uma amiga minha disse pra mim assim: ai, Jaque, mas tu acha que tá funcionando pra fulana? Foi incrível a pergunta dela. Tu acha que tá funcionando pra fulana? Ela tá vindo, né? Enfim, às vezes ela faz terapia crânio-sacral, às vezes ela faz um acesso à consciência, às vezes ela faz um barras ali. Eu olhei pra ela e disse assim: tu consegue imaginar como seria essa pessoa nos dias de hoje se ela não viesse? Na hora Ah, ela disse pra mim assim: bom, já teria matado alguém. Com certeza já teria matado alguém. Então, eu queria dar sabe? um recado, pessoal, para todos vocês que estão chegando agora. Tô feliz de ver várias pessoas diferentes aqui. Essa foi a nossa live tá acabando, tá? Essa foi uma live com esse convidado super especial. É o Ochoa, né, Pierre? A Pierre Ochoa. Pierre Ochoa. O Pierre é de Pelotas, pessoal, tá? Então, para quem é de Pelotas ou da região que escolhe experimentar aí um atendimento fenomenal de hipnose, um renascimento. Pierre, eu fiz renascimento na banheira. Ah, maravilhoso. Meu Deus do céu, assim, ó. Eu entrei em estado de renascimento, Pierre, com É, um exatamente. encurtamento. Assim, ó, Corpo todo assim, junto. minhas mãos, meu corpo, o meu rosto, todo entrou em contração num curso com o Dr. Dan Heer, com, assim, acessando consciência sobre mim. Liberei um negócio muito forte. Aquela oxigenação no meu corpo, o PR foi a mil, assim, ó. Foi o mesmo retorno que o meu corpo teve quando eu fui na água fazer o renascimento. Eu tive ali sentada online. Para quem fala de Pô, curso online, tá? Eu estava online e o Dan estava ele estava lá na Costa Rica, num lugar lá, numa ilha, em algum lugar lá, ministrando a Costa Rica, quilômetros de distância daqui. Então, é para as pessoas começarem a acordar que não tem mais distância para a gente acessar mais do nosso ser. Não existe mais essas desculpas que as pessoas arranjam de mas tá lá longe, mas não vale a pena, é uma sessão muito cara, né? Hoje em dia não é mais artigo de luxo, né? Graças a Deus, né, Pierre? A gente aguardou uns 15 anos, pelo menos, né, Pierre? Eu tô tivemos que aguardando há uns esperar 15 a anos pro prova da meu era. palco ser montado, né? Pra coisa assim, olha, agora fazer lá uma hipnose, uma crânio-sacral, uma sessão, né, de enfim, uma terapia que facilite o ser humano acessar mais da vida dele, da dinâmica daquele eu dele, daquele atual momento dele ali, né? Não tem preço. Não é mais artigo de luxo, é ou tu faz ou tu tá fora do jogo. O Jaqueline, falando online, para te ter uma ideia, eu trabalho com a hipnose, pessoas de Portugal, da Espanha, atendo pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e tudo online e os resultados são maravilhosos, entendeu? Exato. Eu acho que a pandemia facilitou bastante isso, né? Aguçou, né? Pelo menos aguçou. Eu acho que a E, pessoal, pandemia, ela forçou as pessoas à translocação. Ela forçou, né, o pessoal a tomar, porque muitos psicólogos partiram para os atendimentos online. Eu atendo vários psicólogos. Eu atendi vários no início da pandemia resistentes em atender seus clientes.
Tive que dar-lhe um pontapé no bumbum deles e dizer assim, ó, larga essa doxa que te venderam lá, ó, quando tu levantou a mãozinha na tua faculdade de psicologia, que disse que tu tinha que estar lá com a criatura na sala, porque agora não dá, tem Covid, tá lockdown, tá tudo fechado. Agora tu vai ter que ajudar essas pessoas, tá todo mundo pirando. Ninguém tá dando conta do rojão, né, dessa loucura toda. A minha irmã, pra tu ter uma ideia, Pierre, minha irmã é cardiologista mais nova, eu nunca me esqueço. Teve um dia, ela nunca quer saber do meu trabalho, tá? Ela é médica, assim, cartesiana, e eu sou a maluca da família. Então eu lembro um dia que tinha uma ligação dela e eu vou atender. Nós ficamos 34 minutos no telefone. Porra. Ela me ligou, ela disse assim, Jaque, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Daí eu lembro da frase dela, tu que estuda essas coisas, por favor, fala pra mim o que tá acontecendo. Aconteceu umas coisas muito legais com ela, assim, de um pássaro super raro invadiu a casa dela, o apartamento dela, janela dentro. Um pássaro que tá em extinção. E ela acabou pensando assim, meu Deus, é Armagedon, o mundo vai acabar, o que tá acontecendo? E E aí tu deu uma clareza pra ela. eu achei interessante que as pessoas mais céticas, as pessoas que mais recusavam esse feeling, esse refinamento do perceber, elas acabaram migrando para cara. Por que será que no campo eu me sinto melhor do que na selva de pedras? Por que será que de vez em quando eu preciso tirar umas férias um final de semana e ir para fora ou ir para praia? Gente, Conexão. quem acha que é para dormir ou tomar caipirinha na praia tá muito enganado, gente. São os elementos da natureza agindo no teu corpo. Ô, Jaqueline, eu atendi uma vez aqui uma pessoa que era professora de história. E foi muito engraçada, porque não acreditava em nada, 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 nada. E depois da primeira sessão, ele só fez assim, a coisa é muito louca, a coisa é muito louca. E deu resultado, ele ficou, o que ele precisava tratar, ele tratou. Mas ele não acreditava nada quando começou a sofrer os processos no corpo, na mente, estalou os olhos. A coisa é muito louca, a coisa é muito louca. É, Pierre, tu sabe que eu atendo alguns médicos, tá? Mas, obviamente, pela questão de serem da medicina, eles não gostam de misturar as coisas. Mas o retorno que eles me dão é assim, já que eu não gostaria que as pessoas soubessem que eu venho aqui e que eu faço acesso à consciência, porque pode dar um bug ali no profissional e tudo mais, né? Daí eu falo para eles assim, tá, mas para mim tá tudo bem. O que eu quero saber é como é que tá o resultado na tua vida disso. O que resulta, né? Quanto mais alegria tu tá tendo na tua vida, quanto mais dinheiro tu tá fazendo, como é que tá sendo o resultado, né? Porque existe um investimento de tempo e dinheiro. Não adianta eu investir meu tempo, meu dinheiro numa coisa que não vai me dar um retorno, né? E eu fico bem feliz de ouvir deles, da maioria, eu nunca ouvi de nenhum deles é óbvio, eles continuam indo, né? Eu não escuto de nenhum deles assim, ai, já que não tá me ajudando, ou não, eu não tô conseguindo ter clareza no meu dia a dia, né? Então, eu acho que essa facilitação, Pierre, que esse acesso à consciência que todas essas técnicas têm trazido, tem facilitado bastante as pessoas a acordar para essa dinâmica do dia a dia, sabe? E esse ponto que tu trouxe no início da live, das pessoas observarem o profissional, perceberem bem o que está acontecendo, né, onde estão investindo. Esse profissional, ele se aprofunda, ele é uma Hermione da vida, né? Uma estudiosa, um estudioso. Eu acho que isso é fundamental, sim, porque é óbvio que quando a gente começa a atender, a gente precisa de clientes até para começar a expandir cada vez mais, né? Cada caso difícil torna a gente mais forte naquela linha ali, né? E eu queria deixar um recado para finalizar nossa live aqui, então, para todos vocês, pessoal, que estão assistindo essa live, para todos os terapeutas que estão começando, né, que começaram há pouco tempo, o que eu e o Pierre estamos querendo dizer não é
porque vocês estão começando agora, que vocês não são excelentes profissionais. O que nós estamos querendo dizer é, saibam até onde vocês verdadeiramente conseguem trabalhar no corpo desse cliente que vai criar mais para a vida deles. E tenham a alegria de contar com profissionais que podem ser a facilitação para o cliente. Porque o mais importante quando a gente trabalha não é o nosso ego, não é o nosso desejo ou a nossa necessidade de sermos reconhecidos, validados, ou enfim. O mais importante é tu te importar com a vida daquela pessoa que entra no teu consultório, que entra no teu ambiente de trabalho, ou quando tu vai atender um domicílio, é tu saber indicar alguém e dizer assim, olha, eu poderia te atender, mas quem sabe tu vai lá, faz uma sessão com a fulana, volta aqui, né? Eu tenho percebido que cada vez mais essa necessidade de competição, Pierre, das pessoas, é uma coisa bem legal, tá ficando legal. Tá ficando legal. O sistema de cooperação tá se atualizando um pouquinho mais, né? E eu espero que isso aumente, melhore cada vez mais e que as pessoas possam compreender que não é uma questão de competição, né? É uma questão de eu ter um líder ali, uma estrela polar, uma pessoa que eu admiro o trabalho dela, gosto do que essa pessoa faz e eu me cresço. Eu li hoje, eu vou ler. Posso ler? Sim, então, claro. Eu vou ler um negocinho. Esse livrinho aqui, ó, é muito legal, tá? É um dicionário de ontopsicologia, onde o acadêmico professor Antônio Meneghetti, ele traz uma definição de algumas palavras, tá? De acordo com a ontopsicologia. E uma das definições que eu li hoje de manhã é sobre amor. Opa. Vamos finalizar nossa live em alto grau, tá? Pessoal, antes de finalizar então, quem não segue ainda Pierre Ochoa, quem gostou dessa live, gostou do papo, nós temos um selinho comprado, como pode melhorar. Segue o Pierre aí no Insta, tá? O Pierre também tem lives bem legais, é um baita profissional pra tu tá se nutrindo aí com o conteúdo dele. Oi? Tem o canal do YouTube também, quem quiser seguir. Como é que é o teu canal no YouTube? Tanto o canal como o Instagram é Pierre Ochoa Oficial. Ótimo. Jaqueline, antes de fechar a live com essa chave de ouro aí, tu vai ler, eu vou te pedir uma coisa. Posso fazer um pedido? Claro! Tu imagina, isso aí aconteceu no curso. Tu imagina uma pessoa que está tendo o curso contigo e ela não está prestando atenção por algum motivo ou está contando uma historinha para ti. Tem uma frase que tu fala assim de imediato que tu dá um chamão. Tu sabe qual é que é, né? Tu quer eu te lembro ela, mas tu sabe que tu fala. Eu quero que tu me lembre porque essas coisas saem do meu corpo. Eu não tenho controle sobre elas às vezes. Cara, eu achei muito engraçado no curso quando tu pega as pessoas ali e elas estão meio desatentas fazendo. Ô, cadela, vai ou não vai? Entendeu? Quando chama a cara de cadela, aí as pessoas ficam, dá o tchan, e aí a coisa acontece. Aquela da cadela foi para. Eu vi umas 3, 4 vezes falando ali. Pierre, eu tive um problemão um dia com a palavra cadela. Eu pratiquei cabala há anos na minha vida, sabe? Eu não falava palavrão. E essa questão com as palavras foi algo... Eu tive que ter um momento de... Ou eu mudo o meu jeito de ser, né? Ou eu facilito o access. Porque quando tu traz a energia dessa palavra, essa é uma palavra que é muito julgada, né? E eu tive uma questão uma vez com uma pessoa que ela achou que era uma ofensa pessoal. E aí eu trouxe para ela eu disse assim, é exatamente isso que tem que se levantar agora em ti, é essa reação a esta palavra. O que se levanta em ti quando alguém diz para ti que você tá sendo eu vou dizer um C, tá? Para não ficar muito agressivo aqui na live. Que tu tá sendo uma C. Eu fico revoltada. Porque eu fico isso, porque eu fico aquilo. Eu disse, tá, então olha só. Se essa palavra fosse a palavra flor. Não ia causar impacto. Não ia causar impacto. Mas aí ela acessou, Pierre, verdades sobre ela
E aí eu perguntei quantas vezes na tua vida as pessoas acabaram dizendo algumas coisinhas pra ti que tem a conotação com essa palavra que tu resiste, tu reage, tu não quer saber. Há muitas. Então vamos olhar pra Ah, isso, né? Vamos olhar pra isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, Pierre, para usar isso. Tem que ser ah, utilizado como uma técnica mesmo, sabe? Não de sim. forma vulgar, deturpada, desviada. É técnica, tem que entender a técnica porque tem o momento certo, o quântico certo de energia, a injeção certa, o vetor certo, porque senão o tiro sai pela culatra e dá problema. Mas aí que eu te falo é a diferença daquele profissional que já tem o conhecimento, tem a técnica, já tem o sentimento do corpo, ele consegue colocar tudo no momento que ele precisa colocar, a potência que ele precisa no momento, entendeu? Exato. Essa é a diferença. Se tu usar errado, que nem tu falou, tu pode ofender a pessoa, mas se tu usar bem feito, tu potencializa o que tu quer. Claro, tu trabalha ali os dois primeiros instintos do ser humano, né? Agressividade e erotismo. Então, muitos adultos tiveram um instinto da agressividade contido, né? Aquela criança. Bah, pé, nós vamos ficar 2 horas aqui falando. Aquela criança que tem. Eu já li o texto aí. Aquela criança que não quer comer o arroz e feijão e não pode gritar com a mãe e com o pai. Não pode dizer, eu não vou comer essa de arroz e feijão, né? Não pode. A criança tem aquela agressividade dela contida, né? Então, esses dois instintos, quando eles são reprimidos, bloqueados no ser humano, a gente paga a conta na vida adulta e essa é uma conta bem cara. E aí eu me torno reativa ao outro, ao que o outro fala, ao que o outro faz. E eu acho que é uma questão que é porque o outro tá me ofendendo e, na verdade, eu tenho lá meus complexos dentro de mim e eu fico... Tem um vídeo. Eu consigo passar vídeo aqui, será? Tem um vídeo do Caú Mascarenhas. Gente, ó, eu vou prometer pra vocês que eu vou postar o vídeo do Caú Mascarenhas no feed, não, no story do meu Insta, tá? Porque no feed eu tô proibida de postar, que agora tem uma agência fazendo os negócios pra mim, eu não posso fazer cagada lá. E eu já que sou assim, ai, que legal isso aqui, pá! Jaqueline, não sai da rota. Eu tô tomando um pau agora. Tem que. No story, eu posso fazer tudo que eu quiser no story. No feed, eu tenho que ir devagar, tá? Que agora a galera tá cuidando pra mim. Eu vou postar no story um vídeo do Caú Mascarenhas que ele fala assim, ó. Não importa o que o outro fez ou falou pra você. O que importa é o que você faz com o que foi feito ou dito a você. Então, se tu Exatamente. tá aqui me chamando de cadela, tu tá aqui dizendo pra mim, se eu fosse homem, né, o bastardo, são as duas técnicas que a gente usa pra levantar umas coisas bem chavonas, assim, no indivíduo, é bastardo e cadela, aquilo dali é uma questão de levantar as reações da pessoa, né? Porque se tu é um Sim. indivíduo curado, se tu tá de boa, se tu é um indivíduo curado, aquilo não vai te afetar. Não, Tu vai não saber afeta que nada. tu vai saber que aquilo dali tem um outro fundo, entendeu? O que ela tá cutucando aqui em mim, né? É, é, é Agora, um, é um outro nível, muda. se tu tem um recurso sobre aquilo, aí sim, aí te afeta. Aí ele toca na ferida e tu Claro. acaba tendo uma reação contrária, né? Então, agora, para finalizar, uma definição de amor, segundo o acadêmico professor Antônio Meneghetti. Do latim, ame oritur, surge de mim. Aí diz assim: amor significa o mover-se da ação vida, da exeidade de um causante à intimidade do receptor. E é a frase que eu amo. Escorro de mim, derramando-me em ti, para te fazer-te mais. Para fazer-te mais. Escorro em mim, derramando-me em ti, para fazer-te mais. É uma ação com investimento egóico para o outro e não com substituição ao outro.
É um participar do próprio íntimo em desenvolvimento do outro. Eu acho que quando nós, enquanto seres humanos aqui na Terra, assimilarmos o que é amor, a gente fala muito do amor, amor incondicional, né? Mas dá para perceber que esse escorrer-se, né? Eu me torno plena e essa coisa que escorre em mim se derrama em ti e te faz mais. Olha essa live que a gente fez agora aqui, uma coisa gostosa, aonde tu recebeu, eu recebi, a galera toda recebeu. Essa live aqui, pessoal, vocês estão recebendo amor. Exatamente. Amor puro, vida, né? Espero que vocês tenham gostado. Pierre, seja sempre bem-vindo, tá? Daqui a pouco a gente pode organizar uns teminhas, assim, bem pontuais, ou talvez fazer alguma coisa no YouTube, tá? Obrigada pela tua presença, gratidão pela tua vida. Jaqueline, também te agradeço muito a live, te agradeço o curso Fundamento. Vou te agradecer um curso que tu está dando para minha esposa, o Puxadão. Como é o Puxadão nome? de Puxadão? energia. De energia, que está ajudando, está acrescentando muito para ela. Eu pego de respingo, às vezes, alguma coisa, mas para ela tá acrescentando muito, ela está muito feliz. Então, a mesma coisa eu te digo, assim, gratidão aí pelo todo o teu comprometimento com as pessoas que fazem curso contigo e que tu siga sempre sendo essa pessoa que dá sempre o teu algo a mais, tá bom? Parabéns Gratidão. aí pelo teu trabalho. Gratidão. Galera, gratidão por nos proporcionarem o orgasmo de ter os ouvidinhos de vocês aqui conectados com a gente. Isso é muito gostoso. É, É algo, né, Pierre, assim, uma pessoa numa segunda-feira. Hoje é segunda? É. Uma pessoa numa segunda-feira, pessoal, véspera, aqui em Santa Maria é feriado, tá? Numa véspera de feriado, vocês estarem proporcionando pra gente um pouquinho da tua ausculta empática. Recebam de mim e do Pierre agora a nossa extrema gratidão pela vida de vocês, pelo tempo que vocês entregaram pra gente aqui. E, enfim, tenham todos uma excelente semana. Um beijo pra Daisy, tá, Pierre? Deixa um beijão pra ela. dado. Até mais, gratidão. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado, Jaqueline, e um abração para todo mundo que está nos assistindo aí. Até mais, gratidão.